Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, iremos recitar Eclesiastes capítulo 3, verso 1 em diante. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem um trabalhador naquilo que se trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso no seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem-se e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: o Senhor julgará o ímpio e o justo, porque há um tempo para todo o tempo e para toda obra. Disse eu no meu coração: é culpa do Filho dos Homens, para que Deus pudesse prová-los e eles possam ver em si mesmos que são como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo sucede aos animais. As mesmas coisas lhes são dadas, como morre um, assim morre o outro. Todos temos o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, que o fôlego dos animais desce para debaixo da terra? Assim tenho visto que não há causa melhor do que alegrar-se os homens nas suas obras, porque essa é sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele. Agradecemos a Deus por esse recitativo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, iremos recitar Salmos 91, verso 1 em diante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Irá com as suas penas, e debaixo das suas asas te fará seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás, e verá a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçará aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dá-lhe abundância de dias, ele mostraria a minha salvação. Juntos agradecemos a Deus por esse recitativo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, iremos recitar Salmos capítulo 98, verso 1 em diante. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos
e cantai louvores. Cantai ao Senhor com harpa e a voz do campo. Com trombetas e som de buzinas, exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batem as palmas, regozijem-se também as montanhas. Perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra com justiça. Julgará o mundo e o povo com equidade. Juntos agradecemos a Deus por esse recitativo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, iremos recitar Provérbios capítulo 2, verso 1 em diante. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor da sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo, equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom juízo te guardará e a inteligência te conservará. Para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades do mal. Cujas veredas são tortuosas e desviadas nas carreiras. Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras. Que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas se inclinam para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. Porque os retos habitarão na terra e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Agradecemos a Deus por esse recitativo. Deus seja louvado. Louvado. Com a ajuda de Deus, vamos recitar Hebreus capítulo 11, verso 1 em diante. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda falam. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto que, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Para a salvação da sua família, preparou a arca, a qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra prometida, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó,
herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e a construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquilo que lhe tinha prometido. Pelo que também já foi amortecido, descendente de tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas as vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de se tornar? Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu a Abraão e a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito em Isaque será chamada sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Israel no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostando a ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção de saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, tendo em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltai-me o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Das fraquezas tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Le donne ricovereranno per la resurrezione dei loro morti, ed altri furono fatti morire di battiture, non avendo accettato la liberazione a ciò che avessero una migliore resurrezione. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Agradecemos a Deus por estes recitativos. Deus seja louvado. Amém.
Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus, iremos recitar 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 em diante. Ainda que se eu falasse a língua dos homens e a dos anjos e não tivesse a caridade, seria como o metal que soa e como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse a caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Agradecemos a Deus por esses recitativos. Deus seja louvado.